Amigos e amigas da JPTV, ocupou esse espaço Dom Paulo Antônio de Conto, que veio falar sobre um fato relevante, qual seja o 6º aniversário da instalação da Diocese de Montenegro. Mas, afinal de contas, o que é uma diocese? Para entendermos bem a organização de uma diocese, vamos analisar os 3 níveis da igreja. A igreja tem realmente 3 patamares, 3 níveis. O primeiro é a chamada igreja doméstica, é a família. A família contemplada como um templo na continuação da procriação, ordem bíblica, crescei e multiplicai-vos. Um templo de procriação, um templo de amor, um templo de fé e um templo de realização humana. O segundo nível é a chamada igreja particular. Esta é a diocese, ou então estas são as dioceses, igrejas particulares administradas por um bispo. E o terceiro nível é a igreja universal ou católica, porque a palavra católica significa universal, esta administrada em todo o mundo pelo supremo chefe da igreja, que é o Papa, o Bispo de Roma. Atualmente está no poder do pontificado máximo o nosso vizinho aqui argentino, o Papa Francisco. A igreja, nas suas dioceses, nas suas famílias e na sua administração papal, tem a unidade na medida em que estejam em comunhão com o Papa. Qualquer igreja doméstica ou particular que não esteja em comunhão com Roma não é considerada autêntica. Diocese, portanto, é uma igreja particular, uma unidade territorial administrada por um bispo. O nosso bispo aqui é Dom Paulo Antônio de Conto. A igreja particular é uma porção do povo de Deus confiada ao pastoreio de um bispo e do seu presbitério. E o que é o presbitério? Presbitério é o conjunto dos diáconos permanentes, dos sacerdotes e do próprio bispo. Presbitério é o somatório de todos os que se dedicam ao pastoreio do povo de Deus de cada igreja particular. Nosso caso aqui de Montenegro, nós temos apenas 4 diáconos permanentes. E o que é um diácono permanente? É uma pessoa casada, é o meu caso, sou diácono permanente, é uma pessoa casada que ocupa o primeiro degrau do presbitério. Nós somos 4 aqui na Diocese de Montenegro. Depois do diácono vem o segundo degrau do sacerdócio, que é o presbitério ou o presbítero ou o sacerdote. Nós temos aqui na nossa Diocese de Montenegro 48 padres, entre diocesanos e religiosos. Por que essa distinção? O padre diocesano é o chamado padre secular, aquele que não pertence a uma ordem ou congregação religiosa.
padre diocesano que depende diretamente do seu bispo. E o padre religioso é cedido a uma diocese, mas ele também pertence a uma congregação ou ordem religiosa. Nós temos aqui, no caso de Montenegro, 2 paróquias nossas, administradas por padres jesuítas, que é a paróquia de Salvador, e padres franciscanos, que é a paróquia de Taquari. As demais paróquias são administradas por padres diocesanos. E o que é uma paróquia? Nós vimos que a diocese é um território e um grupo de fiéis. Paróquia é uma comunidade dentro da diocese. Nós, na nossa diocese, temos 30 paróquias, que abrangem exatamente a nossa diocese, que se compõe de 32 municípios. Podem concluir daí que há alguns municípios que ainda não têm a sua paróquia, por uma razão muito simples: não temos padres ainda em número suficiente para cobrir toda a nossa área territorial de 32 municípios. Nós temos, além do bispo, dos padres religiosos ou diocesanos e dos diáconos permanentes, temos os leigos que atuam como ministros. São coadjuvantes da ação sacerdotal dos presbíteros, do bispo e dos próprios diáconos. Os ministros são aqueles que são encarregados, são preparados e são ordenados para prestar serviço de distribuição da Sagrada Eucaristia, para prestar serviço de ministros da palavra, na ausência do padre ou do diácono, para prestarem serviço na encomendação, nas exéquias, chamados então ministros da esperança. Além dos ministros, nós temos aqui na nossa diocese 1.050 catequistas. Catequistas são aqueles preparados e aquelas preparadas para formar o fiel na doutrinação, no conhecimento e na participação da liturgia, para preparar os novos cristãos, o que se chamava de catecúmeno, aquele que está se preparando para assumir a fé, porque ele escolheu a fé. Nós temos ainda 3 seminários: o Seminário Menor de Bom Princípio, o Seminário Propedêutico aqui de Montenegro e o Seminário Maior de Viamão, onde os nossos seminaristas em Viamão estudam a filosofia e a teologia. A diocese tem 2 grandes frentes: a frente administrativa e a frente pastoral. A diocese é governada por um bispo na sua administração, em seguida vem o vigário geral, que substitui o bispo no seu impedimento, vem o chanceler, que, em outras palavras mais simples, é o secretário do bispo, encarregado de redigir e de divulgar os documentos oficiais da diocese, e tem ainda, então, toda a estrutura administrativa na parte contábil, financeira, jurídica e própria administrativa. Nós temos ainda conselhos auxiliares do bispo. Temos os conselhos de administração, os conselhos de pastoral,
os conselhos de presbíteros, nós temos o colégio de consultores, que na ausência ou no impedimento ou na vacância da diocese, aí ele assume a administração da própria diocese, enquanto a Santa Sé não indicar um novo bispo. E o que se faz em toda esta pastoral? O que se fez nestes 6 anos de aniversário da nossa diocese? Batizados, 15.427. Confirmações ou crismas, 12.088. Primeira Eucaristia, 13.341. Batistérios, ou seja, a emissão de um atestado de batismo, 1.800. Estes pedidos são feitos de todas as partes do Rio Grande e até do Brasil. Decretos e portarias, 634. São decretos de nomeação, de transferência, são decretos de posse de diretorias de comunidade. Nós temos aqui na nossa diocese 368 comunidades. Antigamente o nome era capelas. Hoje nós mudamos para o nome mais adequado de comunidade. São comunidades dentro de uma paróquia. Cada paróquia tem a sua sede central, paroquial, tem o seu pároco e depois tem as diversas comunidades. Um exemplo, a nossa paróquia aqui, São João Batista. Nós temos a comunidade de São João, no bairro São João. Nós temos a comunidade de Nossa Senhora Perpétua Socorro, no bairro Centenário. Nós temos a comunidade de Nossa Senhora Aparecida, lá no Faxinal. Nós temos a comunidade de Nossa Senhora do Rosário. Nós temos a comunidade do Espírito Santo. São, em toda a diocese, 368 comunidades. É realmente uma ação forte, uma administração competente e esforçada para um trabalho pastoral de qualidade e sempre no desafio de melhorar cada dia mais, de servir cada vez melhor. Este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão, esta é a nossa diocese de Montenegro, a caçula das 18 dioceses gaúchas. Com alegria, eu lhes digo Shalom.